E aí pessoal, meu nome é Lucas Moraes, eu tenho 18 anos e eu fui aprovado em Medicina na UFCG aqui em Campina Grande, na Paraíba, direto do terceiro ano do ensino médio. Hoje eu vim trazer aqui mais um vídeo de resolução de questões do SAIS. Hoje eu escolhi aqui 4 questões de natureza, né? Eu trouxe primeiramente 5 questões de humanas e hoje eu trouxe aqui 4 questões de natureza, uma de física, 2 de biologia e uma de química para a gente dar uma analisada aqui, uma revisada e ver como é que eu raciocino, como é que eu interpreto, como é que eu faço uma questão aqui de um simulado SAIS. Simulado muito bom, dei uma olhada maior em humanas e natureza, mas também a prova de matemática e de linguagem é muito boa do SAIS, então vale a pena fazer. É o simulado 1 de 2022, daqui a algumas semanas deve estar saindo o simulado 2, e depois eu vou trazer mais do Bernoulli também, posso trazer do Somos, enfim, de algumas plataformas aí importantes que eu utilizei durante a minha preparação e que são simulados que eu indico demais. Hoje eu vou trazer aqui uma questão de eletrostática, de campo elétrico, 2 questões de ecologia para biologia e uma questão aqui de fissão nuclear fácil de química. Só para resolver aqui com vocês. Eu estou trazendo mais essa parte de resolução, de raciocínio, de questões, porque eu já gravei muito conteúdo sobre preparação, sobre dicas de estudo, e agora eu estou focando mais nessa parte de conteúdo realmente, de revisão, de estudo, de conteúdo, de assunto mesmo do Enem, tá ligado? Mas futuramente eu vou voltar a gravar, né? A gente tá chegando perto aí de faltar 6 meses para o Enem, tá vindo as inscrições para o Enem, depois a gente vai chegar nas férias, enfim, vai entrar na reta final, na revisão, e o tempo tá passando muito rápido. Então, na medida que vai passando os meses, eu vou gravando e vou trazendo mais conteúdo voltado para o Enem no geral, como planejamento e organização, mas também eu não vou deixar de trazer essas partes de resolução, assim como eu tô trazendo lá no Instagram, se você não conhece, Meri.Moraes com 2 S. Lá eu estou postando também resoluções de questões e conteúdos mais objetivos, mais rápidos, que eu falo diretamente através dos stories. Vamos lá. Vamos começar aqui com a questão 100, certo? Deixa eu só ajeitar aqui. Colocar aqui, calma. Vamos lá. Cientistas criaram um dispositivo microscópico e flutuante que funciona tanto como um soprador quanto como um aspirador de líquidos. Ele poderá ser usado para lidar diretamente com células vivas sem tocá-las. Tecnicamente, o dispositivo é um quadrupolo em forma de quadrado e o resultado da montagem de 4 objetos idênticos, 2 de carga positiva e 2 de carga negativa, a fim de criar um campo de força entre eles. O quadrupolo fluídico é formado injetando-se fluidos por 2 furos fontes e aspirando-os de volta por 2 furos ralo. Aqui, gotas fluorescentes foram usadas para traçar a rota do fluxo. Questão de leitura difícil, questão específica. Nesse dispositivo, se uma célula viva ficar exatamente no meio de um dos lados do quadrado formado pelas cargas, ela estará submetida a um campo elétrico resultante cujo sentido aponta para. Se liga, questão, um texto longo, questão com imagem, mas é uma questão simples, porque a aplicação de campo elétrico, você sabendo como é o campo elétrico da carga positiva e como é o campo elétrico da carga negativa, e fazendo a resultante. Vetores também. Não é uma questão difícil, não é uma questão de cálculo, é uma questão um pouco longa, mas dá para resolver. Vamos lá aqui, ó, ver rapidão, porque eu tenho aqui, eu vou aproximar bem a imagem, certo? Se liguem, eu tenho uma carga negativa, deixa eu só colocar aqui, uma carga negativa, ó, opostas, e 2 positivas, certo? E eu quero qual vai ser o campo elétrico resultante se uma célula viva for colocada aqui, ó, no meio do lado do quadrado formado por esses 4 pontos. Qual é o sentido, né, para onde aponta o campo elétrico resultante? Vamos lembrar, vou fazer aqui a restante. Lembrem que campo elétrico de carga positiva é de afastamento, de carga negativa é de aproximação, certo? Então se liguem. Troquei aqui a cor. Essa carga positiva aqui, que eu estou circulando de verde, ela vai colocar um campo elétrico de afastamento, certo? Essa carga negativa aqui, ó, ela vai colocar outro campo elétrico aqui de aproximação, que vai ficar os 2 para cima, certo? Agora eu vou apagar aqui. Ou seja, dessa carga positiva de baixo e dessa negativa de cima, eu vou ficar com esses 2 vetores para cima. Aí agora se liga. Aqui, essa carga negativa, ela é de aproximação. Então, ó, em relação aqui, ela vai ficar aqui, ó, puxando a carga, certo? E
A carga positiva é de afastamento. Então vai ficar aqui, ó, de afastamento. Lembre que tem que ser na mesma horizontal. Então é como se eu pegasse aqui, ó, deixa eu só trocar a cor. É como se eu pegasse aqui essa horizontal, que passa entre a carga positiva e a célula viva, para ver, né, o sentido, a direção aí do campo elétrico. Esses são os vetores que eu tenho. Agora eu vou fazer a resultante. Vamos lá. Só para mostrar aqui, até com essa cor amarela, a resultante dessas duas aqui, ó, é regra do paralelogramo. Eu faço assim, prolongo os dois, e a resultante vai ser isso aqui, ó. Certo? Então, agora eu tenho a resultante entre essas duas que estão inclinadas, essa amarela para baixo, e eu tenho essas duas verdes para cima. Lembre que o campo elétrico depende da distância. Quanto maior a distância, menor a ação ali do campo elétrico. Então, esse amarelo, esse vetor resultante aqui, amarelo, ele é menor do que a soma desses dois verdes, certo? Porque esses dois verdes estão muito mais próximos e tem um vetor com intensidade maior. Então, a soma desses dois verdes é maior do que a soma desse, no caso do que esse amarelo. Então, a resultante total aqui, ó, apagando tudo, eu tenho aqui a célula vermelhinha, a resultante, deixa eu colocar aqui numa cor diferente, vai ser aqui para cima ainda. Eu vou ter aquela soma dos dois vetores para cima e o amarelo para baixo, então a resultante, como os dois de cima são maiores, então fica para cima. Então fica apontado para a carga negativa, ou seja, vamos aqui para as alternativas. Um campo elétrico resultante cujo sentido aponta para, ó, cujo sentido aponta para uma carga negativa. Claro que tipo, eu poderia ter feito em outro ponto, em outro lado, mas de toda forma ficaria apontado para uma carga negativa. Essa é a primeira questão mais dificinha que eu trouxe hoje. Vamos agora para duas mais rápidas. 103. O plantio de árvores da família das leguminosas em áreas degradadas na Amazônia pode ajudar os pequenos agricultores da região a recuperarem terras abandonadas e com solo enfraquecido para novos cultivos. Estudos da Embrapa, Roraima, deixa eu só colocar aqui a marca-texto, no município de Cantá, avaliaram 7 espécies arbóreas de leguminosas de rápido crescimento e demonstraram que a utilização dessas árvores em terrenos alterados promove melhoria da fertilidade do solo. Isso aqui, mano, é clássico. Tem que saber isso aqui. A melhoria da fertilidade do solo pelo plantio dessas árvores está relacionada a... Se liga, falou de leguminosas. Lembre que nas raízes dessas leguminosas eu vou ter associações dessas plantas, dessas raízes, com bactérias fixadoras de nitrogênio. E um dos nutrientes mais importantes para a fertilidade do solo é o nitrogênio. Por isso a gente estuda tanto em ecologia o ciclo do nitrogênio. E a primeira etapa do ciclo é a fixação, que é quando eu passo do N2 para a amônia, NH3, certo? Cuidado! Então, N2 para NH3 é a fixação do nitrogênio. Aí depois passa para nitrito, NO2-, e depois para nitrato, NO3-. O nitrato que é realmente utilizado. Mas sem essa primeira fase da fixação, não tem como. Então, tem que estudar ciclo do nitrogênio. Então, qual a resposta aqui direta? Fixação de compostos nitrogenados. Quando você estuda ecologia, uma das primeiras coisas que você estuda são os ciclos biogeoquímicos. O ciclo do nitrogênio é um dos mais importantes, talvez o mais para o Enem. E a primeira etapa, fixação do nitrogênio, que está relacionado com bactérias e com leguminosas. Então, falou de fertilidade, falou de plantar leguminosas para melhorar a qualidade do solo, a fertilidade. É o que? Fixação do nitrogênio. Lembra disso. Vamos lá. A biomagnificação, 107 agora, resulta na acumulação de substâncias geralmente tóxicas para os organismos. Para esse processo ocorrer, as substâncias devem ser lipossolúveis, ou seja, podem ser dissolvidas em gordura, e dessa maneira devem fixar-se nos tecidos dos seres vivos. As substâncias bioacumuladas geralmente não são biodegradáveis, ou não são metabolizadas pelos organismos, de maneira que a sua taxa de absorção e de armazenamento é maior do que a de excreção. Ao se analisar uma cadeia alimentar, um fator que permite inferir o teor dessa substância nos organismos é... Vamos lá, mano, ó, cadeia alimentar. Outra questão de quê? De ecologia. Vamos lá, assunto mais recorrente de biologia do Enem. Tem que saber biomagnificação. O que é? Biomagnificação, também a gente tem, né, a magnificação trófica. Magnificação trófica são
termos, conceitos diferentes, mas basicamente o que a gente quer dizer? É o acúmulo de substâncias tóxicas durante a cadeia alimentar, ao longo da cadeia alimentar. Então lembrem, por exemplo, o mercúrio. Se eu tenho um mercúrio que contamina um certo ambiente e algum animal se alimenta de alguma região afetada, né? E ele acaba consumindo esse mercúrio, o mercúrio não é excretado, que é justamente o que o texto fala. Eu tenho uma taxa de absorção maior do que a de excreção, então o mercúrio fica armazenado no organismo. Quando esse indivíduo é usado como alimentação, né? Ele é outro indivíduo, se alimenta dele, preda ele vai consumir e vai também absorver e ficar armazenado nele essa substância, como o mercúrio, nele agora. E depois, quando outro animal vai e se alimenta, também. E assim, ao longo da cadeia, eu vou distribuindo, vou passando essa substância tóxica. Basicamente, é esse o conceito. Tanto é que quando, às vezes, saem algumas pesquisas, né? Foram encontrados plásticos, mercúrio, metal pesado, algum metal pesado no ser humano. É pela alimentação, provavelmente. A pessoa se alimentou de algum outro animal, que se alimentou de outro animal ou de algum vegetal que estava contaminado com mercúrio, com metal pesado, com microplásticos e vai passando pela cadeia alimentar. E a gente tem que ter cuidado com uma coisa que cai direto. A biomagnificação, o que é mais importante a gente saber é que quem está no topo da cadeia alimentar, ele é o mais afetado. Por quê? Porque ele vai chegar nele a maior taxa, né, a maior quantidade de substância tóxica. Então pensem, o ser humano ele pode se alimentar de vários peixes ao longo da vida. Se em cada peixe desse eu tenho um pouco de mercúrio, ao longo da vida ele vai acumular uma grande quantidade de mercúrio. E é assim que funciona. Então, ao se analisar uma cadeia alimentar, um fator que permite inferir o teor dessas substâncias no organismo é a posição trófica. O que é a posição trófica? É a posição na cadeia alimentar. Quanto mais elevada essa posição, quanto mais no topo, mais você acumula e mais você está correndo perigo pelo acúmulo dessas substâncias tóxicas, certo? Isso aqui cai direto no Enem. Então aqui, ó, questão 107, letra B, certo? Tem que saber, biomagnificação, todos esses conceitos de biologia, ecologia, caem direto. Agora, só para finalizar, uma questão fácil de química. A energia nuclear é a opção mais eficiente a ser empregada na produção de energia elétrica em países cujos recursos naturais são limitados, pois apresenta uma boa relação custo-benefício quanto à eficiência energética. Pode-se produzir uma grande quantidade de energia elétrica a partir de uma pequena massa de material radioativo. A ilustração a seguir representa o esquema estrutural de uma usina nuclear. Esse processo de produção de energia elétrica procede das reações de... Tem que saber, energia nuclear... Primeira coisa que você tem que lembrar, fissão. Fissão que é quebrar. Se eu tenho um material radioativo, fissão, eu vou quebrar um núcleo maior em núcleos menores. Como? Bombardeando elétrons. Então, bombardeio um elétron, quebra o núcleo. Quando eu quebro, libera outros nêutrons. Esses nêutrons vão quebrar outros núcleos, né? Vão causar a fissão de outros núcleos. E assim eu formo uma reação em cadeia e cada fissão libera muita energia. E como é que funciona uma usina nuclear? Da mesma forma que funciona qualquer produção de energia. O que muda é a fonte desse calor, dessa energia inicial. Lembrem que, por exemplo, na hidrelétrica, eu uso a força da água para movimentar as turbinas, e na movimentação das turbinas eu tenho a indução eletromagnética, que pelo movimento do íon causa a formação de uma DDP, que produz energia elétrica. Aqui, como é que funciona? Basicamente, de vez de eu ter a água movimentando, eu vou esquentar a água, produzir vapor com a água, a partir do quê? Da fissão. A fissão libera energia, calor, que esquenta a água, que aí produz vapor, que o vapor girando turbinas segue o mesmo processo. E assim, praticamente todas as energias funcionam assim, acho que menos a solar e outras. Mas principalmente, eólica também é pelo movimento dos ventos, movimenta a turbina, que movimenta o gerador, que tem indução eletromagnética, que gera uma DDP, que produz energia, produz uma corrente elétrica. Enfim, no geral, energia nuclear a gente tem que lembrar aqui, ó, fissão. Então aqui, ó, fissão nuclear. Aí a gente tem aqui oxirredução, não é? Aí a gente tem aqui fissão nuclear na letra B e fissão nuclear na letra E. Agora vamos ver aqui a diferença, né? Lembre que fusão é quando eu uno, né? Eu vou unir dois átomos menores, também gera muita energia, mas a energia nuclear aqui da usina não é por fusão, e sim por fissão.
certo? Vamos analisar aqui, letra B. Fissão nuclear em que átomos leves são fissionados por neutrinos, produzindo átomos menores e liberando elétrons que produziriam uma corrente elétrica. Nada a ver, mano. Fissão nuclear, letra E agora, em que átomos pesados, maiores, são fissionados por nêutrons, liberando grande quantidade de energia, que será convertida em eletricidade por meio das turbinas. Exatamente. Letra E aqui dessa questão, essa última questão aqui de química que eu trouxe sobre fissão nuclear. Então, no geral aí, duas questões fáceis de ecologia, uma questão de física mais difícil, mais de boa. Se você soubesse campo elétrico e as definições, você resolvia. E por fim, essa de energia nuclear também dava para resolver tranquilamente. É isso, pessoal. Valeu, se inscrevam no canal e deixem um like.